Eu sou Palmira Margarida, eu sou doutora em História das Ciências e especialista em deusas, rituais, magias e perfumaria antiga. E hoje eu começo uma série muito especial e que já era um sonho de muito tempo meu. A série Perfume de Pombagira, Deusas do Brasil. Essa série vai contar com diversos entrevistados, pessoas que eu escolhi a dedo, pessoas que são muito importantes hoje na rede, no mundo acadêmico e que falam de Pombagira ou que trabalham com elas. Então tá uma série super especial em que você vai aprender muito sobre essas deusas, essas entidades, mas principalmente perder o medo delas. Afinal de contas, como que você pode ter medo de algo que faz parte da nossa cultura, de algo que faz parte de você e que te traz muito poder, te traz muita potência? É hora de parar com isso, deixar os preconceitos de lado, deixar os medos de lado e vir comigo no rastro dessa história. Então aproveita que hoje a gente está abrindo com chave de ouro. A minha entrevistada é a Pan Ribeiro, a Bruxa Preta. Maria, dona do corpo, rodeado de alegria. E aí eu vou falar um pouquinho dela aqui, a Pan Ribeiro. Ela, que é conhecida como a Bruxa Preta, é uma espiritualista contemporânea e marginal, e estudante de sexologia e defensora do autoconhecimento como ferramenta de autonomia. Sua prática e visão são moldadas por uma perspectiva anticolonial, desafiando estruturas tradicionais e celebrando a liberdade de ser e existir no mundo. Pan, muito obrigada por você ter aceitado esta loucura de participar de uma série sobre pombagiras, porque a gente já sabe que a gente vai amar, mas a gente também vai apanhar. Então, muito obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei realmente assim, muito feliz quando eu vi a mensagem. E como a vida ela é muito sincrônica às vezes, né? Porque eu estou num processo muito profundo aqui na minha vida, de trabalho com essas energias, assim como outras também. Quando eu vi a mensagem, eu falei, nada é por acaso. Então, eu não vou dizer que não estarei participando, sim, para falar sobre elas. Eu sempre tenho aquele cuidado e é sempre uma honra também. Eu convidei Pan porque eu acho ela uma pessoa, uma mulher muito pombagirada. O que seria uma pessoa pombagirada? Eu olho para ela e falo, essa daí é uma pombagira. É por isso que eu convidei ela. E tem toda uma questão também, como a forma como ela se coloca, logicamente, a própria forma como eu já apresentei aqui, que é a forma como ela se apresenta, que ela é a bruxa preta, que ela é uma pessoa outsider, e que ela é uma pessoa que está no lugar do marginal, do fora da curva, e por essa busca pelo autoconhecimento, que para mim está muito no lugar da pombagira, mas aí eu quero ouvir o que a Pan acha, mas primeiro eu quero saber como é que você, Pan, recebe essa notícia, esse lugar de alguém te ver como uma pessoa pombagirada. Como é que é isso para você? Como mulher, como uma estudiosa? Eu acho bastante coisa, né? E, meu Deus, é um baita de um elogio. Para quem trabalha, teve e tem contato com filosofia de terreiro, já trabalhou com essas energias, caraca, é uma puta de um elogio, assim, porque a gente está falando de figuras, entidades que nos auxiliam não só dentro daquele estereótipo que a gente conhece do amor, mas elas estão ali nos acompanhando em processos da nossa vida muito profundos. E eu, quando falo assim, eu trabalho nesse lugar da marginalidade, porque a marginalidade, ela é profunda, né? A gente está acessando ali nem tudo que é bonito. Sim. E a gente consegue ver algo bonito nisso. A gente aprende, né? E aí você já começa com uma frase que é muito bonita, que a marginalidade, ela é profunda, ela não é bonita muitas vezes, ela é caótica, mas a gente consegue ver beleza nela. E ela não é para qualquer um, justamente por ser profunda demais. A gente não pode começar esse bate-papo sem eu perguntar para você, o que é Pombagira para você? São mais do que entidades consideradas mundanas, vulgares. Eu vejo
essas entidades como pontos de força também, e que muitas vezes elas nos auxiliam nesse aterramento, nesse lembrar que você também é um corpo, porque, me usando como exemplo, eu já tive vários momentos da minha vida em que eu vou, assim, vou voando, esqueço que eu existo na Terra, que eu preciso sentir, né, que eu tenho uma pele, que eu tenho um corpo para cuidar. Então, existe um lugar muito genuíno nesse contato com essas entidades, até mesmo no que a gente entende enquanto amor próprio, para além das frases, né, motivacionais que nos ajudam muitas vezes, mas não é só isso, é entender esse amor próprio que elas colocam assim, de forma muito direta, papo Sim. reto, mas nesse lugar de, às vezes, você se amar até quando a coisa não tá incrível. E isso também ser. Uhum. Né? Então, eu vejo essas entidades nesse lugar, nesse portal mesmo, né? Nesse caminho até de encontro com uma versão sua que muitos, em algum momento, disseram que era errada. E não exatamente. É só você sendo o que você precisa ser, né? Eu, todas as vezes que trabalhei com pombagira, me lembrei de me humanizar. Que às vezes a gente esquece dessa coisa de, tipo, você não é um robô. Ainda mais em tempos, né? De tantos, tudo é tão assim, robótico. Então, eu vejo elas dentro desse lugar, essa energia. E quando que foi, você lembra qual foi o seu primeiro contato com pombagira? Foi muito louco, porque assim, eu sou uma pessoa curiosa, então eu nunca tive problema para, por exemplo, conhecer outras crenças. E a primeira vez que eu pisei no terreiro, eu lembro até hoje que eu nem sabia qual era a gira, né, que a gente chama assim, e quando eu cheguei lá, gira de esquerda, eu falei, gira de esquerda? Ok, tá bom. E peguei minha bolsinha, fiquei sentadinha, bonitinha lá, e tudo até então quieto, né? E aí a gente vê as cores, né? O vermelho, o preto, eu achando tudo aquilo muito lindo, muito encantada. Mas até então, todo mundo em silêncio. Até que todo mundo fez um puta de um silêncio, eu fiquei assim, ok. E aí eu ouvi uma gargalhada. Eu falei, caraca. Tem alguma coisa diferenciada aqui. E eu não sei por quê. Desde então, para mim, é essa gargalhada o que mais me marca. Essa gargalhada, essa risada, tanto da pombagira quanto de Exu, mas principalmente da pombagira. E aí esse primeiro contato foi muito assim intenso, porque na hora que eu ouvi aquela gargalhada, eu fiquei muito arrepiada e eu falei, ok, eu quero estar aqui. Eu entendi, eu gosto disso. Né? Então foi muito intenso só nessa risada, assim. E aí a gente vai percebendo que não é uma simples gargalhada, né? Tem muito envolvido ali. E me chama a atenção o fato de você ter ido para o terreiro, ter visto a pombagira pela primeira vez e foi falado assim, eu quero ficar aqui. Porque geralmente a maioria das pessoas tem pavor a primeira vez. A gente sabe que é assim. Então eu fico pensando qual é a sua trajetória, a sua história, se você quiser você pode falar um pouquinho, não sei como você vai abordar isso, de você chegar no terreiro, ouvir uma mulher gargalhando daquele jeito, parece que vem com a força da periquita, né, aquela gargalhada, e não ficar, opa, eu acho que eu vou embora daqui, e falar, não, eu gostei daqui, como é que é isso? É que sim, eu realmente não sou uma pessoa muito medrosa, né, como eu falei, às vezes até acho que poderia ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Eu adoro acessar, né, essas informações que parecem até assim muito profundas e tudo mais. E quando eu cheguei no terreiro, eu não tinha a menor ideia de que era uma gira de esquerda, mas eu gostei disso. E aí o meu contato com a espiritualidade, para falar a verdade, sempre foi dentro de um lugar de acessando o que é caótico. Eu não comecei acessando a beleza, as luzes. E aí, isso eu vejo até para quem vem ou
tem um histórico, vamos falar assim, social à margem, a gente realmente está ali acessando o caótico no geral na nossa vida. A gente está vendo violência, a gente está vendo o mundano, a gente está vendo isso, né? E aí, quando você vai acessar a espiritualidade, muitas vezes coisa bonitinha, que a gente faz rede social, nem chega para você. Eu, assim, sou uma mulher nascida e criada em periferia. Então, essas informações de, retiros, tudo muito lindo. Sim. Gente, isso nem chegava para mim. A espiritualidade branca não existe, né? Essa espiritualidade com cheirinho de lavanda não é... Cheirinho de lavanda, né? Exatamente. Não chega. E aí a gente precisa fazer o quê? Quando você está ali com esse, vamos dizer, pouco acesso, que hoje eu não vejo tanto dessa forma, porque a gente dá os nossos pulos, né? A gente aprende a se virar. Mas quando você está ali na periferia, você vai viver sua espiritualidade de onde tiver que viver, da laje, que era o que eu fazia, sabe? Se eu tinha que meditar, gente, não dava para sair lá de Osasco, que é onde eu morava, até o centro de São Paulo, na Vila Madalena, para participar. Eu vou fazer daqui, desse espaço que eu tenho. Então, eu tinha que me virar com essas ferramentas. E aí, eu acabava que não podia ter medo, assim. Não é que eu não tinha, ou coisas do tipo, mas, sabe, a gente, quando tá ali nesse lugar de, utiliza o que tem nas mãos, tem uma fé, um negócio que vem, você só faz. Para mim, o terreiro, ele veio muito no lugar também, porque, assim, meu pai, ele tinha muito preconceito com isso. E aí, a minha mãe não podia ir pro terreiro por causa do meu pai. Eu falei, tá, minha mãe não pode ir, mas eu posso. Então, eu vou. E eu sempre fui muito desobediente em relação ao meu pai. Né? Bem pombagira. Então, eu cheguei lá, eu falei, eu gostei, eu acho que talvez tenha tido realmente pouca dessa rebeldia de, quero contrariar, né, que ajudou no processo, e fiquei. E foi muito transformador. Agora, em relação à gargalhada, eu entendi que ela trazia muito mais do que uma gargalhada, uma simples risada de, estamos felizes, mas ela me parecia também como se houvesse algum nível ali de limpeza acontecendo. E aí eu fiquei assim, nossa, que coisa bizarra, essa gargalhada parece que passou assim, tipo, varrendo alguma coisa. Isso. Então essa é a sensação que eu tive, não é uma simples gargalhada. Sim, isso é muito interessante. A primeira coisa também que eu lembro, a primeira vez que eu lembro que eu prestei atenção numa pombagira foi, logicamente, por causa da gargalhada, eu acho que é a coisa mais marcante. E eu já contei essa história tantas vezes que eu lembro, eu tinha, sei lá, uns 6, 5 anos, e aí eu lembro que chegou uma pessoa no terreiro muito mal, aquelas que tem que ir para o quartinho do descarrego, e aí levaram a pessoa e eu, 6 anos, nossa, tem que tá com os diabos, sei lá o que uma criança pensa. E aí tinha as pombagiras lá dentro do quarto. E aí elas começaram a gargalhar. E eu fiquei, mas por que elas estão gargalhando se o tio tá mal? Que merda é essa que tá acontecendo? Porque é isso, elas limpam com a força daquela gargalhada que vem daquela periquita, aquela coisa, assim, puxa! E que as pessoas têm medo daquela gargalhada. Quantas vezes já vi gente com medo dessa gargalhada, e que é uma gargalhada, porque é visceral, né, Pan? E você fala tanto disso, eu acompanho o seu trabalho, você fala muito dessa questão da inteligência erótica, e como que eu vejo que a pombagira tem uma inteligência erótica. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente acabou esbarrando nessa história da gargalhada, e você é uma pessoa que, para mim, é referência na questão da inteligência erótica hoje na rede, eu vejo você falando muito disso. Como é que você vê essa ligação, assim, da inteligência erótica com a gargalhada, com a pombagira? As pessoas têm medo, mas eu acho que justamente o poder dela está ali. O que você tem a dizer sobre isso? Algumas pessoas até sabem, mas um dos motivos para eu hoje estar fazendo uma pós-graduação em sexologia tem incentivo delas. Para eu estar estudando sexualidade e entendendo até isso na espiritualidade, é por incentivo
e por esse empurrão delas. Porque até então eu via a espiritualidade desconectada da sexualidade, ali pelos 2018 e tudo mais. Eu achava que não tinha sentido. E era bizarro, porque se eu estou acessando as pombagiras, se eu estava trabalhando com elas, como que não tinha relação? Não sei por quê. Cabeça, né, também. E eu acho que, na real, nós mulheres, a gente vive num contexto de muita repressão. Sim. E aí isso vai respingar em todas as nossas áreas de trabalho, de acesso que nós temos aí em relação a essas informações. Até que em 2019, eu comecei a ter esses momentos, assim, de ir no terreiro e elas começarem a falar sobre, poxa, trabalha o seu amor próprio. Até aí, tudo bem. Poxa, trabalhar o amor próprio, a gente pensa em empoderamento, né? Mas aí eu vinha entendendo que a minha relação com a minha sexualidade, ela estava prejudicada, se é que eu posso usar essa palavra, né? Eu tinha uma noção de que a liberdade sexual, ela era dizer sim, 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 sim para tudo. Quando a liberdade sexual, ela é justamente contrária, é saber impor limites. E como uma pombagira sabe impor limite, né? É verdade. Então aí eu fui entendendo que, caramba, as coisas não são exatamente como eu estou imaginando aqui. De, estou bela, maravilhosa, saindo com as pessoas que eu me interesso, até que eu chego lá no terreiro, levo uma puta bronca, ó como tá carregada. E não é necessariamente assim, você tá com a energia da pessoa, porque tem isso também, tem esse estigma, né? Sim. De ficar com a energia da pessoa por não sei quantos tempos. Mas é a maneira como a gente está se relacionando, a maneira como que está a nossa mente, a nossa cabeça, como tudo isso vai nos afetando. E aí eu levei uma bronquinha, uma chamada de atenção, falei, peraí, as coisas são muito mais profundas. Fui pesquisar, e aí chegou o Tantra, chegou tantas outras crenças, o Taó também tem essa questão com a sexualidade, e para mim, o erotismo, na verdade, ele sempre existiu, porque eu escrevia contos eróticos. Desde adolescente, né? Adolescente nem podia. Eu estudei em colégio católico. Eu era bolsista em colégio católico, nem podia, né? Mas eu escrevia meus contos eróticos. Eu voltei em 2019 a escrever, a me sentir inspirada para isso. E eu fui buscar, estudar, me informar dentro da escrita. O tempo foi passando, eu fui estudando, né? Aí era uma informação que vinha, mas algo em mim sempre me distanciava. Eu falava, não posso trabalhar nem falar sobre sexualidade ainda. Algo em mim sempre me travava. Eu tinha até uma amiga que ela falava, Pan, você já percebeu que você começa a falar sobre sexualidade no seu perfil, e aí depois de um tempo você para? Eu falei, nossa, é verdade. E aí a gente vai buscar terapia, a gente vai pesquisar o que é que está acontecendo, por que eu ainda tenho esse medo? E é muito louco, muito bizarro, que em 2021, quando eu perdi meu pai, foi assim, quando eu comecei a falar sem ter ressalvas, só falei. Era um bloqueio, né? Um puta de um bloqueio. E aí eu fico pensando, você que é uma mulher estudada, que tem busca pelo seu autoconhecimento, que, vamos dizer assim, é das quebradas, do outsider, e vai lá no marginal. Se você, que é você, tem os seus bloqueios, imagina a maioria que não é outsider, e que não vai lá, né, vai lá no submundo, vai lá chafurdar na sua própria terra, na sua própria lama. É por isso que tem medo da pombagira. Né? Exato. Por isso. E é muito louco, porque acessar esse submundo é de uma responsabilidade enorme. Assim. Não é simples. Você tem que bancar. Exatamente, é um BO para bancar, né? Você tem que bancar. Você começou, e assim, é muito louco também, e quando você começa, dificilmente você vai querer parar, porque, poxa, é um processo ali curativo, um tratamento acontecendo. É libertador. Isso, exatamente essa palavra. Exato. Você vê uma emancipação rolando, então... É um caminho sem volta.
Voltar para trás? Putz, Não, gente. não vai rolar. Não vai rolar. Me conta, você já falou um pouquinho, né, sobre a sua trajetória com as pombagiras, como é que você as conheceu, como é que você chegou até elas, ou como elas chegaram até você. Você, hoje em dia, você frequenta algum terreiro ou não? Como é que é a sua ligação com elas hoje? Porque tem gente que tem a ligação sem frequentar terreiro, tem essa mística. Então, assim, muita gente que vai ver esse bate-papo não sabe nem como é que faz para ter contato com elas, acredita que precisa ir em algum terreiro inicialmente. Como é que você vive a sua espiritualidade ou o seu autoconhecimento com elas hoje? Hoje, atualmente, eu não frequento terreiro. Óbvio, eu tenho aquele terreiro que eu vou sempre que eu posso. Uhum. É aquele que a gente, o nosso Sim. querido. Mas eu não sou mais filha, né, da casa, assim, trabalhando e tudo mais. Eu cultuo as minhas entidades, as pombagiras, dentro da minha autonomia, da minha espiritualidade, né? Eu tenho hoje, para mim, o que eu chamo o meu processo de trabalho com a bruxaria e, enfim, espiritualidade no geral, a magia popular, o voodoo. Então, eu tô dentro dessas práticas, né? E a magia popular, o que é? A magia popular, gente, é aquela que a gente aprende com a vozinha, né? E que a gente acredita que não é, não, às vezes as pessoas falam, é bobagem, né? Mas tem muito poder ali. Então, as minhas práticas hoje são mais autônomas, porque, assim, ainda que eu goste muito de estar nos espaços, como eu tenho esse lugar de acessar outras crenças e também acabar me vinculando a elas, embora a maioria das práticas que eu faço são afro, ou indígenas, né? Então, eu ainda prefiro estar no meu canto, fazendo ali firmar a minha vela no meu cantinho sozinho. Né? Sozinha, entre aspas. Uhum. Nunca estamos. Você é uma autônoma, digamos assim, né? Você é uma bruxa autônoma. Solitária. Uma bruxa solitária, uma eremita, uma alquimista, né? O alquimista, ele caminha sozinho. Você diria para as pessoas que estão assistindo a gente que é possível, uma pessoa que nunca teve contato com pombagira, mas quer conhecer, logicamente, além de ler, o que você diria, como que ela poderia começar? Para você que é uma bruxa mesmo, uma bruxa popular, né? Conselho de bruxa, o que ela poderia começar a fazer? Cara, eu acho que é importante ter a experiência do terreiro antes de fazer uma prática solitária. Eu sou bem, assim, talvez muito tradicional nesse sentido. Eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que se você quer entender a entidade de terreiro, você precisa estar no terreiro, ter essa experiência. Né? Sim. Não vá direto praticando sozinho, entendeu? Embora não julgo quem faça, mas não aconselho. Eu acredito que não é nem aconselhar por medo ou que possa dar alguma coisa errada. É mais no sentido porque a experiência de estar no terreiro, a experiência de ter uma comunidade de terreiro, de estar trocando com outras pessoas, atendendo, o trabalho, todo o contato até com as ferramentas, as ervas, as plantas, tudo isso é muito bonito. Sim. É muito, tem uma generosidade envolvida ali. A gente aprende coletividade em terreiro. Sim, verdade. Então, eu aconselho, se quer trabalhar com entidade, terreiro, pombagira, vá no terreiro. Comece pelo terreiro, antes de tudo. Antes de, eu vou fazer aqui sozinho. É porque eu não tomei essa decisão assim do nada, eu vou fazer sozinho. Sim. Não, levou um bom tempo. Até porque para você, eu vendo a sua história, a sua trajetória, até é o que você falou, até você chegar nesse ponto de começar a ser uma bruxa solitária, você teve que passar por muitos lugares. Tem um grande caminhador, como elas mesmas dizem, né? Um grande caminhador até você poder ser uma bruxa solitária. Então, eu concordo com você que é interessante a pessoa ir no terreiro, ir na fonte, ver como é que é aquilo. Exatamente. Então, fica a dica aí, tá, gente? Procura um terreiro. Por que você acredita que a maioria das pessoas tem medo de pombagira?
Da onde você acha que vem esse medo? Por que elas têm medo? E, logicamente, a gente também acaba indo também para o lugar do preconceito. A gente sabe que tem muito preconceito diante da questão das pombagiras. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que isso é algo incrustado no nosso sistema, no Brasil, e isso a gente precisa deixar assim claro, né? A gente está falando de um país que foi colonizado, roubado, praticamente, essa é a verdade, onde a gente vê aí esse cristianismo muito forte tomando conta, né, das nossas práticas, não só espirituais, mas de tudo o que nós somos. Então, às vezes, é muito difícil a gente tirar da nossa mente a percepção de que Exu é diabo, já que a gente vive num país extremamente cristão. Sim. Hoje, inclusive, até com bancada evangélica, né? Então, é muito complexo. Tirando esse ponto que é, para mim, um dos maiores, né, a influência desse medo, tem uma questão também, porque eu acredito que muitos de nós, a gente tem um receio do desconhecido, né? Tem um medo do desconhecido, do que é profundo, das sombras, dessa até marginalidade, porque, primeiro, é colocado no estereótipo de isso é ruim, isso é negativo, energia ruim, e a real é que a gente existe na Terra com todas essas energias aí circulando à nossa volta, e aí dentro do possível a gente precisa nos proteger, lógico, mas entender que elas existem. Então eu acho que o medo do desconhecido, o medo de se encarar, porque Pombagira convida você a se encarar, a ver também o seu pior, às vezes. Sim. Eu acho que isso também acaba auxiliando nesse processo de ficar, eu não vou acessar isso. Mas o principal mesmo, gente, sinceramente, é a intolerância religiosa que está incrustada nesse sistema, é o preconceito, o racismo religioso. Essa que é a verdade. Isso é histórico, social, não tem jeito, né? E aí cabe a nós, dentro do possível, repensar essas estruturas. Bom, eu sou historiadora, então, nesses 16 anos trabalhando na Rede com Deusas, sempre me incomodou. As pessoas, elas gostam quando eu falo de deusas europeias, mas quando eu falo de Pombagira, a quantidade de seguidor que eu perco, ou de hater que eu levo, e às vezes são deusas europeias com uma estrutura arquetípica, digamos assim, muito parecida com a da Pombagira. Só que pela Pombagira ser brasileira, vindo do terreiro, vim também da cultura afro, vim lá da questão das nigilas, aquilo tudo, ser de terreiro, ser do povo preto, não pode. Aí você pega uma deusa europeia mais da pá virada, pode. A gente vê uma aceitação de Hecate, por exemplo, a gente pode falar sobre Hecate, na rede. É uma deusa grega, é grego, tá tudo bem. Mas a Pombagira você não pode falar, sendo que, arquetipicamente, elas são extremamente parecidas, é tudo a pá virada. Então você vê que realmente, e como que a gente perde? E aí eu queria que você falasse sobre isso. O que a gente perde, o que uma pessoa perde quando ela não quer, ou quando ela tem medo, ou quando o preconceito dela faz com que ela não entre em contato com essas entidades que é a fonte dela, porque nós somos brasileiros. O que você acha que uma mulher pode estar perdendo, principalmente as mulheres? Ao não falar, ao não querer contar. Pombagira que vai, mas Pombagira não. Olha, eu acho que, primeiro, é um contato com as tuas raízes, porque tem uma diferença tão forte de trabalhar com entidade do seu país e de outros. Gente, a energia é completamente diferente. Tá? Não estou dizendo que tem aquela coisa do tipo, uma é melhor que a outra. Não é disso que a gente está falando. Não é esse o ponto. Mas é uma coisa muito, até me foge a palavra, mas enfim, é incrível trabalhar com entidades do seu país, do lugar que você nasceu, das suas raízes. Acho que eu gosto muito até desse termo, é aterramento, traz aterramento. Agora, se a gente for pensar para mulheres, né, esse distanciamento com entidades,
como pombagiras, é você se distanciar do seu poder pessoal, da capacidade e coragem de dizer não. E muitas de nós não sabemos. E eu acredito que também há uma distância em saber e até mesmo se possibilitar aprender o desejar, que também a gente, em algum nível, principalmente mulheres, isso nos foi negado. Esse desejo é meio que tipo, ai, sabe, cheio de ressalvas, né? Então a gente está basicamente deixando de acessar essa versão nossa que nos disseram que era errada e que na verdade não tem nada de errado. Talvez seja até mesmo essa tal da melhor versão que tantos falam aí. Né? Então, para mim, esse medo, ele pode ser repensado. Eu tenho uma amiga que ela me trouxe essa frase e desde então eu nunca me esqueço quando eu sinto medo. Quem tem coragem tem medo. Porque não é como se o corajoso tá ali vivendo sem, né, a existência disso. Então, às vezes, a gente precisa se responsabilizar por esse lugar de melhorarmos, né, como pessoas, se responsabilizar pelos nossos desejos. Porque o sistema, o mundo que a gente foi criado e existe, vai sempre nos colocar em direção a fazer o contrário. E aí a gente precisa, peraí, calma. Eu existo dentro do meu ritmo, isso também é legal de trabalhar com entidade como Pombagira. Aprender o seu ritmo e escutar menos o lado de fora. Sim. Ou seja, se perde muita coisa, né? Se perde aterramento, se perde o próprio poder, se perde o ritmo, e tá aí, né, servido pra gente, né? Tipo, bom, ainda bem que a gente tá aqui falando sobre isso. Como que você percebe ou acredita que o culto, ou o estudo, ou busca pelas pombagiras podem estar conectados à busca por autoconhecimento de uma mulher? Você fala muito sobre a questão do autoconhecimento ser uma ferramenta de poder. Eu acredito que o autoconhecimento é uma das ferramentas que nos trazem até a liberdade, para não necessariamente, eu vou usar esse tempo, bater de frente, sim, com esse lugar que nos foi imposto. Eu ia falar não necessariamente bater de frente, mas às vezes a gente precisa. Precisa. A gente precisa, sabe? Porque, gente, a quantidade de estímulos que existirão para falar não é assim, não é assim, não é assim, é tanta, né? Enfim. Então, eu acho que o autoconhecimento, quando você se sabe, e ainda se sabe com o auxílio de uma pombagira, meu Deus, não tem o que te faça parar de ir atrás, de fazer aquilo que você acredita. E não é fazer aquilo que você acredita sem uma estrutura, sem um planejamento, de forma idealizada, né? Sem, às vezes, respeitar o tempo das coisas. Não, é fazer o que você acredita, com essa sabedoria. Então, o autoconhecimento com o auxílio de uma pombagira, com a pombagira, é aquele encaminhamento assim que vem meio do tipo, por que você não está fazendo isso? Aí você fala, eu aprendi que não. Você aprendeu que não é assim. Alguém falou, aí você começa realmente, sabe? Começa o questionamento. Pombagira incentiva a questionar. Sim. A gente precisa aprender a questionar. Muito bom. Né? Então, é esse tipo de autoconhecimento que é muito importante. Assim. O que você, uma mulher potente e que fala para mulheres na rede, né, quer deixar como recado para as pessoas que estão assistindo, de tudo que a gente falou aqui sobre pombagira, o que você gostaria de deixar como recado? Vou até ser um pouco cômica, não sei se qual é engraçado, mas se você fosse uma pombagira, né, se assim, se eu tivesse incorporado, o que você acha que a sua pombagira falaria para as pessoas, assim? Queridas, tipo assim... Olha, gente, as minhas pombagiras, as entidades que me acompanham, elas são muito, como que eu posso dizer, muito diretas. Ótimo. Elas não são nada suaves, não são nada delicadas, entendeu?
Por isso que eu penso até que quando eu tô falando com uma amiga, até, eu dou a minha suavizada. Uhum, é uma suavizadinha. Mas se fosse assim, com a energia delas, eu diria que é esse lugar de vamos se autorresponsabilizar, vamos parar de terceirizar as coisas, pegar o que é nosso, para, inclusive, realizar esses propósitos e objetivos que a gente se compromete tanto e, né, não faz. Final de ano, né, todo mundo, eu vou deixar para o começo do próximo. Vou deixar para o início da semana, início de mês, segunda-feira, ano novo, vida nova, vai. Aí fica empurrando. Gente, vamos começar devagar, mas vamos começar, né? Vamos parar de terceirizar. Acho que seria um bom recado, assim, porque é o que eu tenho recebido também. É o que você está ouvindo agora, né? É o famoso assume seus BO. É isso, assume seus BO. E às vezes a gente precisa, né, desse lugar de, vou pegar minha bagagenzinha, minha bolsinha, sim, e vou fazer aqui. Pombagira não tem lugar para vitimização. Não tem lugar para vitimização. E é por isso que eu acho que muita gente também foge delas, porque elas vão dar na sua cara, e a liberdade que elas trazem é esse lugar da autorresponsabilidade, né? A responsabilidade, ela não é para qualquer um, como você também colocou. Todo mundo quer liberdade, mas poucos querem a responsabilidade. Exato, porque a liberdade não é só, vou ser livre, pronto. Agora, se você puder falar para a gente, se você puder revelar, você não precisa, mas qual a sua, não é a sua pombagira predileta, tá? Porque fica parecendo coisa da Barbie, né? Qual a sua favorita? Não é isso, mas assim, qual a pombagira que você trabalha melhor, ou qual que você tem mais, talvez mais intimidade, mais apreço? Qual é a sua, assim, que você... Existem duas, assim, que me pegam muito. Pombagira cigana. Sim. E Dama da Noite. As duas, elas, de alguma forma, inclusive, eu diria que Dama da Noite, enfim, é que depois, quando a gente cresce, a gente vai percebendo que as coisas fazem sentido, mas acho que sempre esteve ali no meu caminho, na minha vida. Que a gente, quando é criança, né? É criança. Sim, A gente não entende, né? Mas eu tenho muito carinho por essas duas pombagiras, assim. Pombagira cigana, ela me traz muita alegria. Ela me lembra do fogo, sim, sabe? Que a gente às vezes precisa ter e até tomar um certo cuidado com esse fogo. Sim. Então, Dama da Noite, ela já vem num lugar mais suave, mas também sério, né? Assim, eu diria. Mas é um trabalho muito bonito, assim, com elas. Então, são duas que me batem no meu coração. As mas suas Barbies favoritas. Se fizerem Barbies de pombagiras, eu não ia prestar. Não é? A gente, poxa, podiam fazer, né? A Barbie das pombagiras. A gente ia gostar. Descreva pombagira em uma palavra. Eu diria que poder. Poder. Então, a gente vai terminar esse nosso bate-papo com essa palavra, que é poder, que é, digamos, se o seu perfume de pombagira tivesse um nome, o perfume da Pan se chamaria Poder. O perfume dela, da pombagira dela, se chamaria Poder. E eu quero te agradecer por esse bate-papo. Eu estou muito feliz e muito honrada de você ser a primeira da nossa série, da gente abrir com você, que a gente já abriu com uma pombagira, né? Nada mais justo que abrir com uma pombagira. Tinha que ser uma pombagirada para abrir a série das pombagira, então elas também estão aqui agradecendo a todo esse poder que você traz e a todo o poder que você também tem na rede. Eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, e a todo esse poder que você traz para as mulheres, essa libertação. As suas falas são muito libertadoras, então é por isso que você também está aqui. Muito obrigada mais uma vez, Pan, por tudo isso, por você estar aqui junto nessa série das pombagiras, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, vai abrir a cabecinha de muitas mulheres, e muitas aí vão sair de situações que não deveriam estar. Então, muito obrigada, e que as pombagiras nos abençoem. Laroyê. Laroyê. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Fiquei muito feliz com o convite e muito honrada também.
E aí, gostou do bate-papo com a Bruxa Preta? Foi maravilhosa, né? Ela é uma mulher muito pombagirada e eu acredito que hoje você já tem aí perdido um pouquinho do medo, saído um pouco dos seus preconceitos e entendido a força, o poder que representa a pombagira para cada uma de nós. E ela trouxe o nome de duas pombagiras que eu também amo, que é a pombagira Dama da Noite e a pombagira Cigana da Estrada, ou Cigana do Oriente, que eu também amo, e elas também fazem parte da coleção Perfumes de Pombagira, que já está disponível, então vai lá descobrir se a sua pombagira favorita está na coleção, acredito que esteja, ou se você não conhece as pombagiras, é um ótimo momento para você conhecer. O link para você adquirir o seu perfume mágico da sua pombagira está aqui na descrição desse vídeo, ou está aqui em algum link pertinho desse vídeo. Palmes, mas eu não sei qual é a minha pombagira, não tem problema. Vai lá, leia a descrição de cada uma, leia o nome e veja qual que te chama. Qual que você sente assim que está te chamando, que te arrepiou. Vai nessa, que eu te dou certeza que é essa que está te chamando. Inclusive, é assim que a gente começa a trabalhar com elas. É pelo nome, é pela descrição, é pela energia. Só confia, porque aqui a gente vai pela intuição. Foi um grande prazer estar com você e até a próxima entrevista da nossa série poderosa Perfume de Pombagira, as Deusas do Brasil. Até mais.